E nesta semana, o Balanço Geral exibe uma série especial sobre a arte do queijo Minas. Hoje, você vai conhecer os diferentes tipos de queijo produzidos no estado, que tem 10 regiões com modo de fazer queijo artesanal reconhecido. O sabor final depende do clima, do capim que a vaca come, da cultura local, depende de muita coisa. Por isso, em cada canto de Minas, encontramos um queijo diferente. É um melhor que o outro, viu? E lembrando, né? Lembrando que alguns brasileiros, alguns mineiros estão hoje, neste momento, lá em Marrocos, levaram, acho que 5 malas cheias de queijo para que possa ser, aí olha só, hein, que possa ser, talvez, o queijo mineiro patrimônio mundial. Você já pensou? Que felicidade para os mineiros. Vamos torcer para tudo dar certo lá, as pessoas gostarem do queijo, realmente, né, ver que o queijo tem essa importância magnífica para Minas Gerais e Minas Gerais para o Brasil todo e o Brasil para o mundo. Balança aí. Oferecimento EFA, seu supervizinho, e Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato. Estrada de terra, poeira, muita paisagem bonita. Entre as montanhas estão verdadeiras preciosidades. De norte a sul, de leste a oeste, Minas são muitas e muitos são os queijos. Há 10 regiões reconhecidas pelo estado. Cerro, com 11 municípios, Diamantina, com 9. Serra da Canastra, Araxá, Serra do Salitre, Cerrado e Triângulo, que juntos somam 50 cidades produtoras. Serra do Ibitipoca, Campo das Vertentes e a mais recente, entre as Serras do Caraça e Piedade. Ao todo, são 106 cidades que têm tradição em queijo Minas artesanal. Seguem a mesma receita, cada região com uma característica única, mas que fique claro, todo lugar no estado pode produzir. Cada região, quando ela é caracterizada, ela tem um clima específico, ela tem um ambiente específico, que isso interfere no quê? Interfere no sabor do queijo, na característica de textura do queijo. Por quê? Porque aquele ambiente ele favorece o crescimento, né, de micro-organismos, de bactérias específicas, que vai trazer a característica sensorial de qualidade daquele produto. Ele pode ser produzido em qualquer território de Minas Gerais. O que ele não pode, quando eu produzo fora da microrregião, é relacionar o nome de alguma microrregião com aquele produto. Na Serra da Canastra encontramos uma vegetação exuberante. Estamos no Cerrado, porém a quase 1000 metros de altitude. E isso muda muito. Há campos e florestas, terra de onde brota a água cristalina que abriga a nascente do Rio São Francisco. Isso também muda tudo, pelo menos quando o assunto é queijo. Este é o capim mombaça, base da alimentação do gado aqui na fazenda. Boa parte do dia as vacas ficam daquele jeitinho ali, no pasto. E essa alimentação mais natural é muito importante, porque a planta extrai do solo nutrientes e também minerais muito importantes para a identidade do queijo da canastra. A vaca, ela converte toda essa característica, dessa composição da planta, nas suas gorduras, nas suas proteínas, no momento da produção do leite. Então, dependendo do tipo de pastagem, você vai ter um leite mais gorduroso, menos gorduroso, mais proteico, menos proteico. E tudo isso vai influenciar no sabor, na característica do queijo. A ração produzida aqui mesmo na fazenda é uma complementação da dieta. A mistura de milho, soja e núcleo mineral só é servida durante a ordenha. Nos 22 hectares de terra, Hugo tem 90 cabeças das vacas Gir e Girolando, um cruzamento com um touro holandês. É um cruzamento que é muito positivo para nós, para a produção do nosso queijo, porque ele traz a rusticidade do gado Gir com a produção um pouco mais elevada do gado holandês. 50 vacas estão em lactação. Cada uma produz em média 10 litros por dia. Hugo explica que são necessários 12 litros para a produção de 1 quilo de queijo. São feitos diariamente 42 queijos em 5 tamanhos. Nós temos o merendinha, que é esse queijo que leva 2 litros de leite e tem aproximadamente 150 gramas. O merendeiro, que leva mais ou menos 4 litros de leite e tem cerca de 350 gramas. O tradicional, que leva 12 litros de leite e tem cerca de 1,1 kg.
E o canastra real, que é esse que está ali do outro lado, que leva 65 litros de leite. E o único que a gente não tem produzido aqui hoje é o capivara, que leva 100 litros de leite. Então, a massa dos queijos é a mesma. E aí, por alterar o tamanho da forma, bactérias diferentes conseguem se desenvolver nesses queijos, resultando em queijos diferentes entre si. O ajudante de produção quebra a massa e depois informa o queijo. Eles passam 5 dias nessa sala antes de seguir para o setor de maturação. Do segundo para o terceiro dia, quando a gente retira o queijo da forma, a gente faz o processo de grosa, que nada mais é do que utilizar esse ralinho, como se é um ralinho de noz moscada, que a gente passa, né, na superfície do queijo, deixando ele com o acabamento mais bonitinho, arredondando as quinas. E aí essa massinha que é resultante desse processo de grosa, que a gente chama, a gente passa na superfície do queijo e deixa até o 5º dia, que depois ela é removida parcialmente através de uma bucha vegetal, que a gente lava o queijo, e aí ele já vai seguir lá para a sala de maturação. Deixamos a fazenda da cidade, que fica a cerca de 3 quilômetros do centro de São Roque de Minas, e subimos algumas montanhas para conhecer a Lucília. O queijo dela também é canastra, mas bem diferente do produzido na fazenda do Hugo. Ele tem uma casca mais grossa e é cremoso por dentro, um sabor inigualável. A casca dele é composta por fungos. Ele é um queijo rico em probióticos e vários outros micro-organismos vivos, por se tratar de um produto feito de leite cru. E ele surge naturalmente, ele não tem nada inoculado. Ele é produzido como as outras receitas tradicionais da canastra, que estão aí há mais de 200 anos. Aí ele floresce, né? Ele fica todo branquinho, com a casca toda aveludada. E o interior bastante cremoso, né? O terroir é um conjunto de fatores como tipo de solo e vegetação, umidade do ar, cultura local, história, tradição. Juntos eles garantem um tipo único de queijo, impossível de fazer em outros territórios. O terroir é tudo aquilo que envolve a produção de alguma coisa, né? É a tradição em fazer. É a implicação do meio ambiente naquilo que está sendo feito, né? Você tem a questão de altitude, de umidade, temperatura, somados o lugar, né? O ambiente, o modo de fazer, a cultura, quando tudo se soma, isso aí é o terroir. Então, o produto, ele é a expressão do terroir. A estrada nos chama mais uma vez. Na Rota do Queijo, no Campo das Vertentes, uma sinalização nos leva ao destino do dia. Aqui se cria o gado Jersey, que produz um leite com maior teor de gordura. Se o capim influencia no sabor, imagine a raça da vaca. Os queijos que eram feitos no começo, né, do processo de caracterização, eram de gado mais rústico. Então, eram todo um gado também que tinha uma alimentação diferente. Então, realmente, a raça do animal, ela vai influenciar nesse queijo. E depende muito da época do ano também. A Maria Tereza confirma, queijo no verão é diferente de queijo no inverno. Entre nós queijeiros, a gente costuma dizer que a gente tem um queijo a cada estação. Depende de quê? Depende do clima, tem um inverno que os animais estão comendo silagem, é uma época seca, com temperatura baixa. Nós temos um verão que as vacas estão a pasto e que a temperatura é muito alta e a umidade também é muito alta. E é tudo na temperatura ambiente, nada a gente muda. Então o queijo varia. Então, bora acompanhar a produção desta primavera. O Reginaldo cuida de 15 animais em ordenha. Às 4 da manhã já está de pé. Conhece cada vaca pelo nome. Mais bagunceiras são a Juliana, a Mara. É? Ah, essas daí, tudo que você deixar aqui, elas abrem até porteira. Essa porteira aí, ela abre. As duas? Danadinhas? Nossa, isso aí. Mas essas aí são as que você mais gosta? Não, e nem tanto, né? Porque tem uma aí, a Bruna, é uma vaca muito dócil, não? Bem cedinho, as vacas são alimentadas com silo e é uma beleza de imagem. Nada tira a concentração delas. Em seguida, os animais vão para o curral de espera. Tá chegando a hora da ordenha. E olha quem aparece para receber o carinho do Reginaldo. Bruna. Bruna é
a vaca que está há mais tempo na fazenda e também a que dá mais leite. Mas isso não quer dizer que ela tem prioridade na hora da ordenha. A fila de ordenha é uma ciência, é um dos pontos mais críticos da ordenha. Primeiro você tem que colocar as vacas que nunca foram ordenhadas, porque elas não trazem nenhuma bactéria para o processo. Depois você entra com as vacas mais velhas que nunca tiveram um tipo de mastite, que seria uma reação a bactérias. E no fim foram as que já tiveram e foram tratadas. Ela destaca ainda a importância dos testes que são realizados antes da retirada do leite, como este da caneca de fundo escuro, feito em toda a ordenha e com todas as vacas. Você vai tirar o começo do leite, é onde concentra mais células somáticas, que vai identificar que tem mastite. Você, ao mesmo tempo, você está testando e ao mesmo tempo você está limpando o leite, porque é ali que concentra mais. Se ela tiver mastite, vão formar grumos e como a caneca é de fundo escuro, você vai perceber os grumos. Um leite sem nada, ele vai sair lisinho. Outro teste que é analisado em laboratório é o da raquete. Ele tem o objetivo de identificar mastite subclínica. Ele não vai dar grumos, mas na hora que você colocar o CMT, que é o reagente, ele vai ficar gelatinoso. Então, ali ele está gerando uma reação, mostrando que tem muita célula somática. E também vai para o fim da fila, vai ter que ser feita a análise do leite, para a gente identificar que tipo de bactéria que ela tem, para ver como tratar. Depois de ordenhadas, as vacas ganham um presentinho, ração concentrada. Todas vão correndo para o coxo. Mesma coisa de uma criança chegar aqui e dar uma bala para ela. O leite ordenhado e cru vai direto para a sala de produção, onde já chega filtrado. Ele cai na caixa de coagulação e recebe o pingo e o coalho. Analisamos o pingo. Conforme a acidez, a gente regula a quantidade de pingo. O pingo é o soro gerado durante a noite do queijo produzido ontem. E na sequência a gente coloca coalho, tudo proporcional ao leite que a gente vai receber. Os queijos produzidos pela fazenda são enviados para várias partes do país. A expectativa deles é aumentar a produção dessa iguaria que uniu ainda mais o casal e representa muito para eles. Edmar costuma dizer que eu tenho amor. Cada vez que um cliente chega é uma dificuldade para tirar um filho de lá de dentro. Ele fala, não, vai demorar, porque ela tem amor. Edmar está emocionado também. Mas é emocionante mesmo. Nesta fazenda de Sacramento, na região de Araxá, o gado é misto e a produção mais artesanal impossível. Eu acompanhei o processo e ainda dei uma forcinha para Ravana. E aí, a gente começa por onde? A gente começa virando esses queijos aqui para desocupar essa banca aqui, a gente lavar as formas e já começa o processo. Esses queijos têm quantos dias? Um dia. Um dia, foram feitos ontem então. Isso. E aí, como é que eu faço? Aí a gente pega ele virou, aí coloca na forma de novo assim. Todos os dias, esse mesmo processo se repete. Os queijos são virados e as formas lavadas. Aqui nós temos forma de coração, temos esse formato aqui, é um cone, né? Lembra um ralador? Tem essa pequenininha, como chama? Tiquinho. Tiquinho. E a tiquinho de queijo. A tiquinho tem retângulo. E sabe o que a Ravana está me explicando? A gente pode parar, não. A gente tem que conversar lavando. Você está me dizendo que cada forma vai sair um queijo com um sabor diferente? Isso, cada forma dá um sabor diferente. Mesmo não colocando nada na massa. Pelo jeito do formato dele e o jeito da maturação, aí diferencia o sabor. Ela explica que o segredo para o queijo ser bem cremoso é fazer tudo com muita calma, sem movimentos bruscos. Aqui eu consigo perceber mais o soro, né, se separando, é isso? Já começa, quando a gente começa a quebrar, ele já começa a separar. Aí se quebrar muito rápido, ele separa muito rápido e o queijo fica mais seco. Os movimentos também precisam ser leves na hora de informar. Quanto menos mexer na massa, melhor, porque a massa seca menos. Perceba que a massa vai descendo de forma natural. A forma que estava cheia agora está pela metade. O ofício ela aprendeu com a mãe. Marli é mestre queijeira, com certificação internacional. Já ganhou prêmios fora do país e hoje ministra cursos. Ela explica pra gente como é o processo de maturação na fazenda. A gente faz a toalhete dele, faz a grosa e no terceiro ou quarto dia de vida dele a gente define a casca.
Pode fazer a casca maturadinha, amarelinha, né? Ou a casca florida, que a gente fala a casca mofada, com mofo branco. Pegamos estrada para conhecer um queijo diferentão. Desta vez, fomos logo ali. Percorremos 160 quilômetros para chegar até a única região reconhecida com apenas um município produtor. Serra do Salitre anteriormente integrava a região produtora do Alto Paranaíba. O município conseguiu a emancipação devido ao clima, altitude, temperatura, umidade do ar e, claro, um modo de fazer o queijo. Os queijos daqui têm uma película de resina que é comestível e não interfere no sabor. Então esse era o queijo fresco que foi feito, foi salgado, ficou maturando na sala de maturação por aproximadamente 15 dias a 18 e hoje vai ser feita a resina nele na cor amarela, que é a cor que está mais vendida no mercado hoje. E, porém, a gente tem 7 cores disponíveis, sendo as cores mais escuras as mais fortes, sabor mais intenso, mais forte. Ele continua sendo maturado, só que num processo mais lento e envelopado com a resina comestível. Tanto pode retirar para comê-lo, como pode comer com a resina. Além do charme, a função dela é proteger o queijo da formação de colônias de fungos e bactérias durante o processo de maturação, preservar a cor natural e diminuir a perda da umidade. Quanto mais escuro, fecha mais a luminosidade dela, ela protege mais. Ele demora mais. Em vez da gente acelerar a maturação do queijo, o ideal era que a gente retardasse a cura do queijo. Por quê? Para proteger as características que o queijo tem. O João é a 4ª geração produtora na família. Já fez parcerias e investiu em pesquisa. O resultado foi surpreendente. A composição do solo da Serra do Salitre é diferente. E pelos estudos, porque nós temos uma riqueza muito grande no solo de potássio. Então, eu creio que isso está extraído dos alimentos. O resultado é um queijo que, segundo o seu João, é único no mundo. É um sabor mais afrutado, um sabor de uma castanha, um sabor mais diferenciado. Ele tem uma nuance que você define ela com a manteigada dele. Você pode pegar no queijo aqui, é um queijo que tem uma proteção, mas a luminosidade, o brilho dele, ele faz ser um queijo, ele é macio, ele é gostoso. Assim, a gente pega nele, ele é palpável. Ele é totalmente diferente das outras regiões. As muitas minas. A estrada cansa, mas são tantas as delícias que não dá para reclamar. Eu brinco que eu carregava o queijo, hoje é o queijo que me carrega. Bacana, e qual que a gente vai? Vamos começar com um queijo mais suave, né? O tropeiro, que é um queijo mais delicado, para você ver. A gente sempre parte o queijo pegando da borda para frente. Por quê? Porque a área de fora, o queijo é mais salgado e a área mais central é mais delicada. Porque a gente parte ele em triângulo também. A gente é mineiro e a bandeira de Minas é o triângulo, né? Agora você vai experimentar o queijo que eu creio que você vai gostar do sabor. Uma delícia. E vocês todos estão convidados para fazer parte da mesa nossa e comer essa delícia de Minas Gerais. Maravilha, hein? Deu tanta vontade de comer queijo que amanhã o rapaz vem trazer queijo aqui pra gente. Vai vender queijo que uma hora ele vem com 1h30 para vender queijo pra nós. Olha, além da série reportagem sobre a arte do queijo de Minas, a TV Record Minas lançou o podcast da série, viu? O episódio desta terça fala sobre a importância do mercado central na venda de queijos e uma prosa boa com a dona Zelinha, que é vendedora de queijo há 55 anos, o ponto turístico de BH. Para conferir o podcast, você pode acessar por esse QR Code que está na sua tela aí, tá bom? Ou procurar por Record TV Minas na sua plataforma de áudio